Olá, pessoal! Vamos entrando aos poucos, que daqui a pouco a gente começa a nossa live. Bem-vindos, bem-vindas! Tudo certinho aí? Vamos começar? Legal, pessoal, deixa eu abaixar mais um pouquinho, fico mexendo muito no celular aqui no comecinho, mas eu gosto de um enquadramento legal, senão o Pita grava. Então é o seguinte, galera, resolvi voltar aí para uma coisa que eu vira e mexe acabo fazendo, que são os temas introdutórios, né? Então estou programando hoje de falar com vocês sobre qual é o meu dosha, como entender dosha, qual é a base dos doshas. Preparei uma live bem legal, como eu faço sempre, e acredito que eu vou estar abordando isso de formas sempre diferentes, complementares e que conseguem ser aplicadas nas vidas de vocês, tá bom? Vou deixar uma indicação aí. Quem está precisando de atendimento e acompanhamento para gestante, para mulheres puerpérias, lactantes, a galera que está querendo engravidar, dá uma olhada no perfil da Micheline Ayurveda, que acabou de entrar aqui na live com a gente, tá bom? É uma pessoa fera na área. Galera, vou desativar os comentários um pouquinho, vamos começar a nossa live então. Quero agradecer a presença de todos vocês, da minha mãe que veio me visitar, que está aqui com o meu cachorro, com a minha gata, o cachorrinho dela. Em breve tem o aniversário dela chegando aí. E a gente está comemorando a base de muito Gui e muito Ayurveda. Então vou desativar os comentários um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Faz tempo que eu não uso um roxo, né? Mas estou vendo que tem umas manchinhas na minha camiseta que só apareceram na live agora. Vamos que vamos. Bem, dosha. O que é dosha, né? Qual é o meu dosha? Então, vamos traduzir um pouquinho as palavras mais complicadas que a gente encontra, né? Dosha significa propriedade fisiológica, característica. Algumas pessoas podem traduzir como aquilo que adoece. Então, vamos entender dosha como aquilo que desequilibra. Tudo muda o tempo todo. A única coisa que não muda é a própria mudança, porque ela está o tempo inteiro ali. Então, a única coisa que é estável é o processo de mudança e transformação o tempo todo. Então, dosha, ele é a grande estrela da vez nessa questão de matéria. Então, quando eu falo em matéria, estou falando de dosha. Quando eu falo, por exemplo, cromoterapia, eu estou dizendo que o efeito das cores, que eu estou dizendo que as cores têm efeitos psicológicos, efeitos emocionais, efeitos sensoriais, efeitos físicos. Vamos entender um pouquinho melhor, então, como exemplo, por exemplo, a cromoterapia. Eu falo para você, vermelho é uma cor que aumenta o seu potencial digestivo. Aí uma pessoa cética, tipo metódica, vai falar assim, cara, tá viajando, falar que cor faz diferença. Eu vou falar assim, cara, mas quando tu usa preto no sol, você não sente mais calor porque o preto absorve? Quando você usa branco no sol, você não sente mais refrescância porque o branco é excretor? Então as partículas, elas geram efeitos. O que é? Vamos dar uma pirada assim, mas a gente está falando em matéria, né? Então a gente precisa falar de matéria, de como a matéria funciona. Então, falando de como matéria funciona, essa é a minha caneta aqui, escreve bem para vocês? Não, mas eu tenho uma sacola de canetas. Então vai ter uma aqui que escreve, vamos lá. Essa escreve bem para vocês? Escreve. Então vamos lá. Quando eu falo em matéria, vamos fazer um resumo bem simples assim, ó. Eu vou falar de um hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele tem um próton, e para equilibrar, tá certo esse 1 ou tá ao contrário, né? Tá ao contrário para vocês. Então ele tem, faz tempo que eu não escrevo as coisas para baixo. Ele tem um próton, tá? E aí, para que isso se equilibre, tem um elétronzinho aqui. E aí eu já vou usar esse pontinho aqui para falar que isso é o elétron. Quando uma luz, uma partícula de fóton, quando uma luz vem até esse elétron, então vou colocar a nossa luz aqui em outra cor, né? Já que eu estou podendo hoje, peguei azul de novo, vamos botar um vermelho. Então, beleza. Aí eu venho aqui com um fóton, uma partícula de luz. Bateu aqui esse fóton, né? Ele passa, mas quando essa partícula de luz bate aqui, esse elétron recebe um comportamento
que ele sai desse local de estabilidade que ele está aqui, que é a camada inferior de valência. Não vou entrar muito nesse tema porque eu não sou químico, não sou físico, só sou estudioso. E ele vai pular para uma outra camada, para a segunda camada de valência. Quando esse elétron, quando essa eletricidade saltar daqui para cá, ela vai gerar um brilho. Esse comportamento elétrico gera esse brilho. Esse brilho, quando é vermelho, essa partícula fica mais quente. Quando é um brilho azul, essa partícula fica mais fria, literalmente. Quando é um brilho verde, a própria união e adesão dessas outras partículas começam a ser mais estáveis. A gente está falando de cura pela cor. O efeito da luz fazendo esse elétron ter uma transformação, e esse efeito elétrico é sentido por todo o sistema. Então a cor, ela promove esses efeitos, os quais a gente descreve como cromoterapia, não por um efeito místico, mas porque é o comportamento elétrico daquilo. Então um fóton, ele passa por um elétron e dá ao elétron aquele comportamento. Então sempre que eu falo em dosha, estou falando em matéria. E aí quando eu falo em matéria, eu estou falando em qualquer coisa. É por isso que eu comecei abordando cromoterapia. Então, eu estou falando em som, o efeito do som. Eu estou falando do efeito do ar. Estou falando do efeito de todas as coisas que você ingere, de tudo que você diz, de tudo que você pensa. Todas as coisas que podem ser sentidas fisiologicamente, elas têm efeitos nos doshas. Então, o dosha é a matéria que me é emprestada pelo universo para que eu tenha uma experiência espiritual. Eu trago o meu espírito, e esse espírito ele precisa de uma matéria emprestada. Essa matéria emprestada, essa Deva Shakti, esse corpo sagrado que me é dado, ele tem um conjunto de características. Esse conjunto de características, agora a gente entra na segunda parte da nossa matéria de hoje. Tô ficando sem folha no meu caderno, hein? Olha, tô ficando sem folha mesmo. Então a segunda parte da matéria de hoje é sobre Prakriti e Vikriti. Eu, no momento de nascimento, sou lá um indivíduo. Esse indivíduo é X, tá? Eu sou um indivíduo. E aí, o que acontece, né, é o tempo. É daqui pra cá, não é? Escrevi certinho. Então, o tempo, então, inverte o bonequinho, tá bom? E aí, esse bonequinho, ele vai ser X mais tempo, né? E esse tempo é tudo o que aconteceu, ó. Todas as experiências de vida que você teve, são 10 anos de vida que você tem, então o seu dosha é quem você era no momento de nascimento mais tudo o que te aconteceu. Quem você era no momento de nascimento mais tudo o que te aconteceu. E aí você vai encontrando o que a gente chama de Vikriti. Prakriti é quem eu sou no momento de nascimento. E esse ser no momento de nascimento é um conjunto de características do DNA do meu pai, DNA da minha mãe, as minhas características espirituais, a minha ideia de quem eu sou, o meu campo astrológico. Eu vou somando todas essas coisas e vou gerando um corpo físico inicial. Esse corpo físico, ele vai sofrendo as intempéries, as mudanças do meio, as viagens, o alimento, o ar, as emoções, as sensações, coisa e tal, e vai se transformando numa coisa secundária. Então, Prakriti é quem eu sou no momento de nascimento. Vikriti é quem eu me tornei nesse momento presente. Seja Prakriti ou seja Vikriti, a gente sempre tem um dosha a mais e um dosha a menos. O cara que é equilibrado dentro do Ayurveda não é o cara que chegou num momento em que ele tem ali um triângulo equilátero, né? Não é tipo Vata, Pitta e Kapha. Vamos ver se eu escrevi certinho, ó. Escrevi Vata, Pitta e Kapha. Não é o cara que tá com Vata, Pitta e Kapha totalmente equilátero, totalmente equilibradinho, totalmente certinho, tá? Esse cara, ele tá fazendo um esforço às vezes para sair da Prakriti dele. Ele tá assim, eu tenho uma natureza de ser mais gordinho, mas eu não quero ser gordinho. Então o cara vai tentando a vida inteira emagrecer e se distanciando da natureza dele e gerando uma série de problemas. O outro cara é magro.
Ele nasceu Vata Pitta. Ele fala assim, cara, eu queria o corpo de um fisiculturista. Aí vai dando 40, 50 anos de idade, começa a ter problema circulatório, porque o corpo, o coração, o sistema circulatório, as veias, as artérias não foram feitas para um corpo tão grande assim. E aí você vai perdendo potência sanguínea, né? A bomba de sangue do nosso corpo, que é o coração, não aguenta bombear sangue se ela não for naturalmente uma bomba de potência CAFA. Então não adianta você querer ser fisiculturista se você não nasceu CAFA. Isso é uma forma de adoecer. Aí o cara nasce quente, vermelho, estressado. Aí ele fala assim, mano, não quero trabalhar. Você fala, como assim você não quer trabalhar? Aí você vê o cara tá fritando o pensamento todo dia. Ele quer meio que ser Vata, ele quer meio que ser CAFA. Não sei se é o exemplo adequado, mas o Pitta, ele é aquele cara que não consegue fugir dos objetivos de vida dele. Ele não consegue... Ele mesmo se cobra dessas características. Então, quando a gente começa a falar de qual é meu dosha, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem o seu dosha é algo que muda o tempo inteiro e ele é uma doença. Dosha é um tipo de adoecimento. É assim, ó. Vamos pensar, qual é meu dosha? Vamos mudar essa frase. Aonde é que eu adoeço? É isso que é dosha. Então, quando eu falo em dosha e faço uma tradução de Vata, Pitta e Kapha, eu falo muito no sistema da fogueira. A fogueira ela tem o vazio que permite que ela exista, que é o vazio que vocês têm que ter na mente para ouvir uma palestra, para ouvir um tema novo, uma coisa diferente. Se você já chega com vários conceitos de que você sabe como é, você sabe como não é. Vem cá, filha. Quer aparecer na live? Ó, essa aqui acho que vocês não conhecem muito, não. Essa é a Olivia Palito. Aí, ó, o palitinho de garota. Né, menina? Esguia. Então... Quando a gente fala nesse sistema de entendimento dos doshas, eu sempre resumo para a fogueira. A fogueira tem um espaço vazio. A Olivia escuta um barulhinho, uma coisinha, assim ela já sai correndo. Ela é muito esguia, muito rapidinha, muito levinha, né? Olivinha Palito resgatada. Então ela é muito vatinha. Quer ver? Vou fazer uma coisa, ó. Vamos ver o que é um vata, ó. Vou botar lentamente a Olivia no chão, ó. Vamos lá, filha, vamos pro chão. Ó, já está tremendo, já está se procurando, foi embora correndo. Vai embora correndo, assim como se alguém tivesse brigado com ela. Que é o vata, é o vazio. Ela tem um vazio, assim, que na dúvida ela já sai correndo, assim. É o vazio, é o vata do medo. Então é aquele ar da nossa fogueira, é tanto ar que ela já se foi. A fogueira ela tem o fogo discernitivo, ela tem o metabolismo, ela tem a transformação, o brilho, a penetrabilidade. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão raciocinando sobre o que eu estou dizendo? Porque se o meu exemplo da Olivia foi bom, o exemplo é uma coisa criativa. Então a parte vata da minha fogueira, a parte vazia da minha fogueira está legal. São 3 princípios. Então a parte vazia da minha fogueira está legal? Deem um bom exemplo? Legal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão discernindo? A informação está interessante? Então, beleza. Então, o fogo da fogueira está discernindo, está metabolizando. Agora, por mais que seja um tema novo, vocês estão guardando o que eu estou dizendo? Ou já está ficando uma live muito complexa, que tem tanta matéria etérea para absorver, que vocês estão ficando empanzinados, né? Quando a informação é demais, a gente não absorve. Quando a informação é de menos, a gente fica também estagnado. Então, o kapha de vocês está sendo bem nutrido pela informação. E todos os seres, eles dependem dos 3 doshas. Eu chego aqui com criatividade, eu chego aqui com eloquência. Eu, quando vou fazer a live, entro vata, vou mexendo nas coisas, mexo na tela, mexo no som, olho para um lado, olho para o outro, ver se está simétrico, procuro ali, isso é o meu vata. O meu pitta vai me fazer perceber que às vezes eu estou me perdendo, então eu tenho que me concentrar, olhar para vocês, pensar no que eu estou falando, que bom que eu monto um roteiro, que eu dou uma revisada no tema. Então eu tenho que chegar aqui com o fogo que é penetrante, direcionado, que vai sempre queimar de forma ascendente e não destrutiva. E eu preciso ter a memória adequada para lembrar do que eu estou dizendo, para lembrar de todos os exemplos, para ter acesso à informação, para ter a capacidade de guardar todas as informações que são necessárias para a gente fazer essa live. Então eu dei os 3 exemplos dos doshas Vata, Pitta e Kapha. Minha mãe está ligando o secador ali. Então eu dei os 3 exemplos do dosha Vata, Pitta e Kapha de forma etérea. Agora vamos jogar para o físico.
Eu tenho espaço vazio no meu corpo, então eu sou uma pessoa que consigo ingerir um nutriente, esse nutriente tem espaço para ser recebido, eu consigo eliminar aquilo que não me pertence, o meu movimento é adequado, elimino as fezes, elimino a urina, elimino o suor, elimino as emoções que não me pertencem, eu expresso a minha natureza espiritual, eu permito que a minha eloquência saia de mim. Então eu estou em dia com o meu dosha de vata até fisicamente. Eu estou com o movimento do corpo adequado, eu estou saindo, estou vendo as coisas, estou vendo o sol, estou vendo o dia, estou vendo a noite. Beleza, tá bom. Então o seu vata aí fisicamente está adequado. O seu pita, você está tendo fome, aquela fome de queimar, você está tendo calor corpóreo, as suas excreções estão saindo quentes e abundantes, você tem vontade de fazer exercício, você gosta de disputar, pode ser consigo mesmo, pode ser assim, cara, eu quero encontrar uma roupa para eu ficar bonito, quero encontrar um tema para que seja legal falar desse tema, mas você consegue acessar esses campos de metabolismo, de transformação, de trabalho, de estresse, de, cara, eu tenho que fazer isso mesmo que não seja prazeroso, mesmo que não seja legal, mas eu preciso me esforçar por esse acontecimento. Então, beleza. Então, seu pita está em dia. Seu metabolismo, a transformação dos seus tecidos, o brilho do lábio, o brilho da pele, está tudo em dia. Perfeito. Agora, você se sente uma pessoa vigorosa e nutrida? Tipo, você tem energia para sustentar o esforço? Você tem ansiedade e sensação de vazio, principalmente à noite? Se você tem isso, seu kapha não está muito bem. Sua lenha não está muito bem. Essa lenha é responsável pela fogueira. Uma fogueira não pode viver de folha. Uma fogueira não vive de graveto. Uma fogueira, a hora que tu pega uma lenha nobre, um dormente, uma coisa assim, a fogueira sorri para você. Então, quando eu fico falando para as pessoas ingerirem ghee, ingerirem tâmaras, explicando que as carnes têm efeitos fisiológicos de serem supernutrientes, mas é uma questão de necessidade, de posologia, de forma de administração, mas esses elementos, eles precisam ser analisados de acordo com a sua funcionalidade. Então, você pega uma pessoa anêmica, leve, fria, seca, que tem acesso à carne. É muito mais interessante você fazer um creme de mocotó, uma canja de galinha igual a nossa avó fazia, que você vai ter uma resposta no tratamento muito maior do que tentar fazer um grande conjunto de adaptações vegetarianas para tentar recuperar uma saúde, sendo que você já tem um caminho de dosha kapha. Então estou dizendo assim, carne é kapha. Não estou dizendo que tem que comer carne não, tá? Estou dizendo a propriedade fisiológica da carne é kapha. O leite é kapha. As tâmaras são kapha. As sementes, em sua maioria, são kapha. As raízes são kapha, principalmente quando são bem cozidas e pastosas. Ovos são kapha, cremes, suflês, chocolate é kapha, né? Não é um kapha bom, mas é kapha. Então, a gente precisa dos nutrientes adequados para manter a vitalidade. Eu vejo muitas pessoas que pulam refeição no início do dia, que fazem um jejum de açúcar, que tomam um suco muito leve, que ficam tomando chá o dia inteiro. E aí vai chegando no final do dia, o corpo cobra, porque a pessoa usa essa energia o dia inteiro, vai chegando no final do dia, o corpo vai sentindo um vazio, é a falta do dosha de kapha. Então o bom kapha é aquele que vai promover memória, vai promover sedosidade na voz, vai promover vigor, vai promover capacidade de sustentar o esforço e por aí vai. Quando eu falo então nos 3 doshas, eu não estou dizendo que você tem que ser mais vata ou mais pitta ou mais kapha. Primeiro, para a gente dar um direcionamento, a maioria de nós tem agravamento vata, porque a gente vive hoje, já tem algumas décadas, numa sociedade que é altamente dependente de eletrônicos, a gente mantém as luzes acesas depois que o sol se põe, então a nossa mente, que deveria se acalmar, ela já começa a se agitar mais por essa luz azul ou luz branca, porque assim, quando você tem uma lâmpada incandescente, você esquentou um filo de metal, mesmo o papo da cromoterapia, você esquentou um filo de metal, esse filo de metal está brilhando, está gerando calor, gerando energia e gerando o brilho quente dele. Quando você liga uma lâmpada eletrônica, como uma lâmpada de LED, que é o que a gente mais tem hoje em dia, você está ligando um circuito que gera uma intermitência e em milésimos de segundo, essa luz fica se repetindo. É totalmente diferente de uma lâmpada de filamento. Então, se a lâmpada de filamento já não era boa, porque vai manter a nossa mente ativa no momento que era para ela descansar, a lâmpada de LED, a lâmpada fluorescente, as lâmpadas brancas, os monitores, os celulares, eles são uma luz intermitente, ela está piscando milhares de vezes
a 240 Hz, a 160 Hz, a 60 Hz, mas ela está piscando tantas vezes que parece que é uma imagem constante. Então isso é um grandíssimo agravante do dosha vata, é um movimento bizarro na mente. Então a primeira coisa é assim, todo mundo tem um pouco de dosha de vata agravado, tá? Segunda coisa, o estresse, ele é bem-vindo a partir do momento que ele te põe para produzir. Então essa parada de tipo assim, tá chegando a hora da live, eu preciso me ajeitar, preciso ajeitar o local, preciso deixar tudo pronto. É isso mesmo que eu vou falar, mas de qual forma eu vou falar? Esse estresse que nos mantém ativos, ele é do dosha de Pitta. E ele é uma característica do dosha Pitta que nos mantém ativos no trabalho, ativos na funcionalidade, ativos no serviço. O estresse é uma reação cognitiva para que haja serviço, para que haja trabalho. Tá? Então tem o estresse bom e tem o estresse ruim. Um nível de estresse estável é uma boa qualidade do dosha Pitta. Olha que interessante. Agora, a capacidade de trabalhar e de sustentar o esforço, a capacidade de começar um projeto e terminar um projeto, a capacidade de trabalhar no mesmo lugar por 10 anos consecutivos sem ficar escapando e dando um atestado, tentando dar um migué no trabalho, essa é uma característica bem kapha, uma característica de vigor, de manutenção, de capacidade de resistência. Todo mundo tem um pouco de cada dosha. Agora, esse dosha kapha, assim, eu vejo que ele é meio difícil de ser mantido, talvez por conta de tudo ser muito móvel. A pessoa que entende o próprio dosha, a pessoa que é equilibrada no Ayurveda, como eu disse para vocês, não é o cara que tem o triângulo equilátero. Tá? Não é o cara que fala assim, ah não, o meu vata é igual ao meu pitta, que é igual ao meu kapha. Eu nunca vou ter o kapha tão grande quanto o meu vata e pitta. Eu trabalho com o etéreo, então eu já trabalho numa mente vata. 2, eu trabalho numa mente pitta, com discernimento, com cognição, com compreensão. Então eu trabalho num campo vata e trabalho num campo pitta. Eu não trabalho numa coisa que é estável. Eu não trabalho numa coisa que me exige a mesma coisa todos os dias, é super diferente a cada dia. E antes de eu pensar no que eu trabalho, eu sempre fui magro, leve e quente. Magro, leve e quente, magro, leve e quente. Então eu sempre fui mais vata e mais pitta. Então eu nunca vou conseguir colocar um kapha que seja tão grande quanto os meus outros doshas na minha vida. Se eu colocasse um kapha tão grande quanto os outros doshas na minha vida, eu basicamente ia estar tão desequilibrado que eu provavelmente ia estar obeso. Então a pessoa equilibrada não é o camarada triângulo equilátero. O cara equilibrado é o cara que se conecta com esse entendimento de quem eu sou e qual é a minha natureza e ajuda os doshas a não se desequilibrarem. Quando eu fizer uma viagem e tomar um café durante a viagem, eu vou agravar o meu vata. Por quê? Se mover, agrava vata. Montar uma mala, ao menos para mim, agrava o meu vata completamente. Para mim é mais fácil jogar todas as coisas na mala, fechar e ir lá, depois eu me resolvo. Assim que meu vata é muito agravado para organização de roupa, desse tipo de coisa. Sou péssimo. Então o meu vata agravou porque eu me movi, me agravou porque eu tive que fazer uma bagunça e mexer em todas as coisas visuais ali, bagunçou porque eu estou trabalhando com a mente, com a locomoção na mente, estou indo fazer uma coisa completamente nova, então aqui o meu dosha de vata já agrava. Quando eu chegar na viagem, o meu compromisso é 1. Observar o agravamento de dosha, 2. Remediar o dosha. Então não importa o meu dosha na hora que eu viajei e agravei o vata. Na hora que eu passei o final de semana com a família em Minas, e aí o meu tio chegou com uma cachaçinha mineira que ele que fez, e a minha tia fez um feijão preto mineiro, sinistríssimo, carregado na pimenta, eu tomei aquela cachaça que é ácida, tomei aquele feijão apimentado, jogou o meu pitta lá em cima. E aí nessa hora não adianta eu falar assim, meu pitta agravou, eu preciso entender como remediar o meu dosha de pitta que foi agravado por uma circunstância que eu mesmo gerei. Não é assim, eu sou vata, então eu posso comer feijão. Não, aquilo vai ter um efeito. E o que eu fiz? Eu usei leite, creme de leite e mais tarde coentro. Então foi uma receita que eu precisei para estabilizar aquele excesso de calor que foi gerado algumas horas depois. Eu fiz uma dieta complementar ali para usufruir, né? E eu falo isso muitas vezes para os meus amigos. Às vezes eu estou trocando ideia com a galera, a gente vai num barzinho, aí a galera assim, mano, tu vai tomar cerveja mesmo? E eu já dou risada de ouvir essa pergunta hoje, que eu falo assim, galera, olha só, tipo, eu me cuido, tá? Eu não sou exemplo, mas eu não deixo de ser exemplo. Eu me cuido para que eu possa chegar no final de semana e tomar minha cerveja e comer o meu cardamomo e dia seguinte eu vou acordar melhor do que todo mundo.
Então, tipo, eu bebo numa boa, ou eu como uma coisa numa boa, eu faço as coisas numa boa, porque eu entendi como surfar no mundo material. E entendimento de dosha é mais ou menos isso. Porque quem aqui não gosta, eu gosto, de uma lasanha, de uma pizza, de uma massa, eu sou vata pitta. Então quando você fala uma coisa pesada e mucosa, é o antídoto do meu dosha. Mas não significa que esse antídoto do meu dosha, que é de um lado legal, por outro não seja carregado demais de queijo, carregado demais de massa, não agravou. Então agrava o meu dosha, mas agrava vata? Não, porque vata é leve. Agrava pita? Não, porque pita é quente. Massa vai agravar kapha. Então mesmo eu que sou vata pita como uma massa, eu preciso equilibrar esse dosha da massa que foi desequilibrado. Então depois eu preciso fazer uma dieta um pouco mais quente para queimar esse tecido, preciso fazer um exercício, preciso pular uma refeição e fazer um semi-jejum para voltar ao vazio do vata. Então assim, o seu dosha, ele é sim geralmente um conjunto de características que adoece todo ano. Então, cara, todo ano eu tenho um problema pulmonar com muito muco. Seu dosha principal, seu dosha agravado deve ser kapha. O seu dosha agravado é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Entendeu o que eu estou dizendo, né? Porque é aquele momento que você fala assim, mano, qual é o remédio que eu preciso? Qual é a doença que eu tenho? Aonde é que eu desequilibro? Porque o Ayurveda ele vai te dar essa ferramenta. Você aprender a se observar a todo momento, observar as mudanças e com essas observações fazer as mudanças necessárias. Um dos principais pontos que eu vejo é que as pessoas muitas vezes querem atalhos. E atalhos são muito perigosos. Eu atendo muitas pessoas. Agora, voltando a atender, eu já estou pegando vários casos de pessoas que queriam emagrecer, queriam se cuidar, queriam ficar bem e começaram a fazer uma dieta de especiarias, que agrava pita, uma dieta de salada, que agrava vata, uma dieta de suco muito leve, pular a refeição. E aí você vai encontrando pessoas anêmicas, pessoas que podem estar até gordas, mas a sensação fisiológica é de ansiedade, é de vazio, é de medo, é de não pertencimento. Então, até quando a pessoa tem um pouco de gordura a mais no corpo, ela pode estar com essa gordura vazia, ela pode estar com distúrbio vata. Eu explico basicamente isso. O corpo ele é muito inteligente. O corpo ele vê que você está fazendo uma bobeira e ele equilibra. Tipo, vou fazer, não estou dizendo que isso é ruim, mas vou dar um exemplo aonde isso é ruim. Estou fazendo um jejum que eu não como de manhã. Aí você fala assim para o cara, e como você se sente no fim do dia? Eu me sinto muito leve, muito ansioso. Então você está inibindo a produção de tecido de manhã, à noite esses tecidos estão faltando. E aí o sabor doce, que é o sabor que sensorialmente, fisiologicamente é o que mais contenta e mais gera tecido, ele começa a ser pedido pelo cérebro. Aí o cara fala, eu tenho compulsão de doce. Não, você evita tanto alimentos densificantes e enriquecedores dos tecidos, que chega na hora de você ter um nutriente bom, não tem. E o seu corpo realmente pede para você o sabor doce. Quando a pessoa está com o fígado quente e inflamado, você não pensa qual dosha eu tenho, você dá chá de boldo. Aí se você traduzir fígado quente e inflamado é pita, boldo é amargo, é vata. Então uma coisa muito quente pode ser resfriada com uma coisa muito fria. E aí o cara vai lá e pedala 180 km. Ele não vai pedalar 180 km e vai comer uma coisa germinada. Ele não vai pedalar 180 km e vai tomar um suco verde. Vai pedalar 180 km e vai comer um prato enorme de massa. Vai comer uma coxinha de frango catupiry, uma Coca-Cola. Eu estou falando isso porque eu vi muitos profissionais de bicicleta fazendo isso. O cara pedalava, ganhava competição, pedia uma Coca e 2 coxinhas de frango catupiry. Eu ficava doido de ver isso. Entendi, hoje eu entendo, o cara precisava de um kapha, ele precisa do kapha ali no corpo dele. Então, assim, esses conceitos de qual é o meu dosha e como cuidar do meu dosha, eles só vão ser bem entendidos a partir do momento que você entender que tudo muda o tempo todo. E o seu dosha vai mudar o tempo inteiro, assim como o tempo, hoje já está chovendo, ontem estava quente e com um dia lindo, e aí o final de semana já vai fazer frio, e aí eu vou agir da mesma forma, tipo, eu não tomo açaí numa noite fria, eu não como canja numa noite quente. Então o Ayurveda é isso, é uma coisa muito elementar, muito simples de entender. E cuidado com os atalhos, galera. Cuidado com essas dietas que prometem... Vou ativar os comentários para vocês, tá? Cuidado com essas dietas que prometem... Fique à vontade para participar, para fazer as perguntas de vocês. Cuidado com as promessas de dietas que falam que vão fazer isso, aquilo e aquilo outro. A sua dieta é aquela que tem que ter, tipo, o seu nome, tem que mudar o tempo todo. Eu falo muito isso, não sou um cara que estou aqui para vender coisas e tal, mas acabo tendo os meus cursos. E o curso de Culinária e Nutrição, ele dá um embasamento muito, muito forte para a galera que tem o interesse de saber como se cuidar, como entender esse sistema de dosha,
como cuidar dos filhos, cuidar da mãe, dos amigos, do parceiro, da parceira, dos animais. Eu sou prova viva de que a Ayurveda cuida bem de animal, viu? Então, assim, acho que a gente tem que realmente explorar esse campo de entender que tem um grande campo entre o que as pessoas acham que é bom e o que realmente é bom para elas, e essa distância ela só pode ser preenchida com conhecimento, tá? Só com conhecimento. Então espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Estou tentando manter de uma forma bem leve assim e unir bastante coisa junto. E ainda assim falar do tema de dosha sem ser uma coisa que eu já falei antes, né? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Sempre esclarecedor, obrigado. Como emagrecer mantendo um bom kapha pré-concepção? Então, Sheila, olha só. Quando a gente pensa em emagrecimento, você tem que entender as causas do engordar, tá? Então eu já tratei muitas pessoas que engordaram porque fizeram uma dieta de salada. Aí o cara vai falar, mas salada é leve. Então salada nunca vai engordar alguém. Então peraí, você está me dizendo que se você ficar comendo uma coisa que esfria o fogo digestivo e seca os tecidos, vai fazer com que você não engorde? Então faz um teste. Pega uma banana verde, que é ressecante dos tecidos, que é adstringente assim como a salada, põe na boca e me diz se você não vai sentir um muco sendo gerado na boca. O excesso de adstringência, o excesso de leve, o excesso de verde, o excesso de leve, vou falar leve de novo, leva a uma sensação fisiológica de vazio tão grande que o corpo manda para o sistema endócrino uma informação de guardar. Tipo, guarda, o importante é guardar. Aí tu começa a guardar. E a pessoa fala, cara, eu tô comendo salada, na primeira semana emagreci 400 gramas e não tá funcionando. Então eu tô dando um exemplo, tá? Deixa eu abrir a porta pro meu cachorro, quer dar uma volta aqui. Vai lá, neguinho. Então beleza, esse é o primeiro caso. Aí a gente tem um outro caso ainda, não tô me perdendo não, tá? A gente tem o caso da pessoa que está fazendo uma dieta, mas é uma dieta que não tem açúcar, é uma dieta que não tem mel, é uma dieta que não tem gordura. Então ela olhou assim, alguém falou assim, cara, você comeu errado e está comendo açúcar. Então para de comer açúcar, para de comer gordura, para eliminar o açúcar, para eliminar a gordura. Aí eu fico meio assim, ó. Falei isso esses dias, não sei se é o melhor exemplo não, mas eu não pego gelo e transformo no oposto dele passando pano. Tipo, como assim, né? Não estou entendendo, Edson. Eu não pego o gelo que está gelado e passo pano para equilibrar o gelo. Eu pego uma coisa quente que é igual ao gelo, que é água quente para equilibrar o gelo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu passar pano no gelo, não vai resolver para ninguém. O pano vai ficar molhado e o gelo vai continuar gelado. Agora, se eu jogar a água, que também é gelo, mas a água quente, a mesma coisa, mas com a propriedade diferente ali, eu vou resolver. Então, uma das melhores, se não a única forma de remover tecido gorduroso, tecido em excesso com qualidade, é você dar gordura com coisas picantes. Chai, leite gordo cozido com especiarias, metade leite, metade água, ou leite de tâmaras cozido com especiarias. Aí eu estou veiculando, a galera do curso de Dravyaguna já está entendendo bem esse tema. Eu estou veiculando a potência quente das especiarias para os tecidos que estão parados, gelados, interrompidos. Eu estou veiculando a potência das especiarias para o tecido gorduroso. Por que, Edson? Porque eu dei com gordura. Eu peguei uma gordura, mediquei a gordura com especiarias e dei essa gordura para você ingerir de forma fluida ainda. A gordura do leite, junto do leite que é fluido, junto da água que é fluido, junto da especiaria que é penetrante nos tecidos. Então, assim, eu estudei muitos anos de Ayurveda e aí, às vezes, eu me pego na live tentando explicar uma coisa que na minha cabeça é muito simples, é muito óbvio, mas eu demoro para explicar, igual eu estou tentando explicar agora, Sheila, porque eu quero que as pessoas entendam que essa ideia de que emagrecimento é inibir refeição não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cara, inibe refeição não tem nada a ver. Emagrecer é comer coisa leve, não tem nada a ver. Emagrecer é comer panqueca de aveia com banana, não tem nada a ver. O corpo ele é feito de propriedades fisiológicas, quente, frio, leve, pesado, úmido, seco, e você tem que manter essas características em equilíbrio, tá? E aí, assim, eu vejo que uma das melhores formas é gorduras com especiarias, tá? Chai, leite cozido com especiarias, alimento cozido com ghee, com masala. Agora, não é correto buscar emagrecer um indivíduo
na pré-concepção. Ao mesmo tempo, um indivíduo que está tão obeso ao ponto de que os dutos, os esrotas, estão estagnados e entupidos, não engravida. E aí você tem que gerar um calor, gerar uma mobilidade, gerar uma perda de peso, gerar uma excreção corpórea para conseguir que essa gravidez seja vingada. Tá? Então, cada caso é um caso, e falando assim de fertilidade, eu vejo que hoje, na minha experiência, o problema é muito mais dos homens do que das mulheres. Tá? Muito mais dos homens do que das mulheres. Não que também não hajam os problemas femininos, tá bom? Qual livro você me indica? Petita, olha só, eu tenho muitos livros legais de Ayurveda, mas todos os livros legais de Ayurveda, eles são muito difíceis de entender só lendo eles. Então, assim, todos os livros, eles são uma biblioteca de conhecimento. Tem o Ayurveda, Ciência da Longa Vida, que é um livro enorme. Tem o Ayurveda, Medicina Integral, se eu não me engano, do Dr. Danilo Maciel. Mas todos os livros, eles vão começar falando de um sistema chamado Sankhya, que fala sobre a consciência, que fala sobre o espírito, que fala sobre as energias masculinas de Shiva, as energias femininas de Shakti, como o masculino e o feminino se unem para formar um meio, como esse meio é habitado por uma consciência, como essa consciência permite a experiência espiritual, como esse espírito ele contém um ego, como esse ego gera uma separação e como essa separação gera as características densificantes da matéria e como essas matérias são caracterizadas por características Vata, Pitta e Kapha. E o que é Vata, o que é Pitta, o que é Kapha fora de você, o que é Vata, Pitta e Kapha dentro de você, o que é Vata, Pitta e Kapha nos tecidos, o que é Agni, né? Eu estou fazendo hoje uma live sobre Dosha e não falei ainda de Agni. E aí quando você vai atender uma pessoa, o pouco importa de certa forma o Dosha se o Agni não está bem. O poder de metabolizar está lá em cima. Então vamos dizer assim, ó, uma pessoa está com o poder de metabolismo mental péssimo hoje. Quando ele vier aqui na minha live, ele não vai pensar assim, sou Vata, Pitta ou Kapha. Ele vai falar assim, cara, tema horrível, odiei o cara, foi péssimo. Então não importa o Dosha, se o Agni não tá bom. O Agni é o mais importante, tá? Joga um tarô pra gente. Vou jogar, faz tempo que eu não jogo. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Você indica o uso de enzimas digestivas? Não por essa característica. A enzima digestiva ela é uma coisa externa que você vai colocar para aumentar o seu potencial metabólico. O Ayurveda ensina a gente a usar especiaria. Então faz os elementos cozidos com a massalinha de chai. Pessoal, ó, mais um aviso. Black Friday, tá? A gente de última hora montou uma Black Friday maneiríssima no site da Sankhya. Eu montei uma história para vocês. Dá uma olhada que assim, são descontos que a gente está basicamente colocando as coisas quase que a preço de custo, tá? Então estamos pagando ali o funcionário, repondo estoque, mas a gente está fazendo realmente uma liberação bem legal. Eu fiquei bem contente que eu tenho parceiros na Sankhya que são os caras que me dão suporte para eu poder só chegar aqui e fazer live, só chegar aqui e falar de conhecimento. E tá linda a Black Friday da Sankhya com os preços maravilhosos, assim. Não deixe de dar uma olhada, tá? Eu vou colocar o site aqui para vocês. Vou colocar o perfil, né? Sankhya Ayurveda, tá bom? Eu vou fixar esse comentário. Vamos lá, deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Pararará. Bastante pergunta, hein? Vou tentar responder tudo. Meu tipo físico é ectomorfo, tenho muita dificuldade em ganhar peso e muita facilidade em perder. Acredito que eu também sou Vata Pitta. Como faço para ganhar peso? Então, boa. Obrigado pela participação, Jô. Dá uma olhada assim, meu bom. Vou te resumir, vou te passar um vídeo, tá? Que é mais fácil, que tem informação pra caramba, mas vou te dar a sua resposta. O vídeo chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. É o primeiro feed no Google, tá? É um vídeo de congresso. Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Pode pôr Edson lá que você encontra fácil. Os 6 sabores, a galera que estuda nutrição comigo sabe, os sabores que existem nos elementos são amargo, adstringente, picante, ácido, doce e salgado. Os sabores que são anabolizantes, ou seja, constituintes de tecido, é o sabor doce e o sabor salgado. Então o doce do leite, o doce das carnes, o doce das tâmaras, o doce das frutas maduras, o doce da rapadura. Mas assim, não é o doce do açúcar, é aquela energia doce pesada em mucosa, de um purê, de um soufflé, de um ovo cozido cremoso, de um queijo. Isso é energia doce. Energia doce gera tecido. A questão é se você vai metabolizar. Então, muitas vezes o cara quer comer o doce, mas está gerando muco. Então, ele precisa aumentar o fogo digestivo antes de ir para o doce. Tá bom? Mas dá uma olhada nesse vídeo. Ayurveda e a perda aguda de tecidos.
Giz, Edson, como você vê a alimentação viva? Giz, olha só, eu já tive muitas experiências de ver pessoas adoecidas, mas não é pouco adoecida, é bem adoecida, por fazer uso de alimentação viva sem prestar atenção no que está acontecendo. E eu vou dar o extremo do caso. Eu passei um tempo no Canadá e nesse tempo fui atender uma galera, eu já contei essa história algumas vezes, então vou ser bem breve. Fui atender uma mulherada numa cidade que me chamou para montar, essa mulherada me chamou para montar um evento de Ayurveda. Eu fiz um churrasco vegetariano de abobrinhas com patê de amêndoas, umas coisas bem legais naquelas churrasqueiras de propano, foi ótimo. E depois eu dei uma palestra. Nessa palestra de Ayurveda que eu dei, eu comecei a explicar o Vata, o Pitta, o Kapha, e todas as mulheres eram brancas, mas assim, branca, acinzentada, magras, assim, aparentavam ter uns 60 anos, assim. E aí, mais ou menos, com 15 minutos de palestra, uma mulher levantou a mão, que era a mulher que organizou a palestra, e falou: Edson, acho que tem uma coisa acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa para ver se é isso mesmo. Mas você vai medir o pulso da galera, você quer medir antes? Eu falei, tá bom. Aí medi o pulso de 3 mulheres, e as 3 mulheres deram um Vata muito agravado mesmo. Aí eu falei, realmente tem alguma coisa acontecendo, o que que é? Ela deu risada, eu falei, Vata agravado, qual é a causa? Ela falou, há 2 anos atrás, eu fiz para uma outra pessoa a mesma coisa que eu estou fazendo por você. Eu apresentei essa pessoa para essa galera aqui, e essa mulher que veio de Vancouver, que antes tinha vindo lá da Califórnia, lá de um local bem quente, bem úmido, ensinou a gente a fazer dieta crudívora. E nessa dieta crudívora, nessa alimentação viva, a gente começou a comer alimentação viva desde então. Tem 2 anos que essa mulherada, que já passou dos 50 anos, está fazendo alimentação viva. Tinha mulher de 70 anos que estava parecendo tipo que tinha 90, sabe? E eu falei, olha, para com esse barato de comer coisa crua, porque fisiologicamente falando, o cru, ele tá assim, ó, tá todo fechadinho. E a dilatação do meu corpo é muito mais assim. Quando eu como uma coisa crua, ela exige do meu corpo que cozinhe esse elemento. E aí você começa um processo de cozimento daquele elemento na sua digestão. Quando você só come coisa crua, a sua digestão não aguenta, né? Tudo tu tem que... Seu fogo digestivo não aguenta. E aí a pessoa começa a ficar fria, começa a ficar seca. Ou então, por outro lado, ela começa a ficar ácida. Quando o Pitta é muito bom, aí o Pitta vê que está difícil de cozinhar o alimento, ela começa a mandar um monte de enzima mesmo. Então, assim, de uma forma ou de outra, em geral gera desbiose, tá? Então, como é que você pode querer comer uma coisa que não é cozida, por exemplo, no inverno? Você pega uma fruta, aí a fruta, se ela tá verde, ela é dura, ela é amarga, ela é seca. Se a fruta tá madura, ela parece que foi cozida, porque ela fica macia, derrete ao paladar. Você come, ela já umecta a sua boca. O cheiro dela é maravilhoso. Agora, pega isso para as coisas cruas, tipo um pepino cru, não tem cheiro, cenoura crua, não é que não tem cheiro, mas vocês estão entendendo a diferença de um pepino, cenoura, batata doce, inhame? Quando tu cozinha, o barato dá uma umidade, uma secreção, uma untuosidade para aquilo enorme, que é o que é necessário para processos digestivos, tá bom? Resposta enorme, mas acho que foi legal. Hoje acordei bem irritada, agitada e intolerante, mas quando vejo suas lives consigo me acalmar mais, nenhuma emoção dura para sempre. É isso aí, é isso aí. E para ganhar peso, esse vídeo Ayurveda é a perda aguda de tecidos, tá? E as especiarias do chai, podem agravar o Pitta se tomar todo dia? Podem, tá? Podem agravar o Pitta sim. Pessoal, eu dei uma pancada aqui no microfone, eu vou pegar o tarô e já volto. Nesse meio tempo, só me diz se eu travei o som ou não, tá? Deixa eu pegar o tarô ali. Oxi. Vou mutar para não atrapalhar vocês. Voltei. Demorei para achar meu tarô, porque tô sem óculos, olha só.
que tá sem óculos, tá achando tarô. Eu nem tenho muito grau, não. E as especiarias são... Vou tentar ler o restinho, tá, galera? E o tarô já tá na mão aqui. E as especiarias são escolhidas de acordo com o dosha? Sim, tá? Especiarias são escolhidas de acordo com o dosha, de acordo com como você tá. Então vamos dizer assim, ó, você já é uma pessoa quente, de corpo meio irritado e quer comer uma massa. Talvez a pimenta do reino, que é em geral um antídoto da massa, né? A gente vai comer uma comida italiana, geralmente tem uma pimentinha do reino, é tradicionalmente um antídoto da massa. Talvez a pimenta do reino seja muito forte para você, se você já tem um fogo digestivo bom. Aí às vezes só um pouquinho de cominho, que também tem potência quente, mas não chega a ser tão quente quanto a pimenta do reino, já é válido. Então a análise da especiaria ela é de acordo com o caso. Edson, ciático inflamado é pita? Sim, talvez a causa possa estar misturada com outros doshas, mas processos inflamatórios são pita, processos degenerativos são vata e processos edemáticos são kapha, tá? Então doenças que destroem, degeneram, secam, quebram são doenças vata, doenças que esquentam, que inflamam, que explodem, que são vermelhas, que são biliares, que são infecciosas, são pita. Doenças que são edemáticas, que são tumorosas, que são crescimentos de coisas, que são fleumáticas, que são entupimentos, são kapha, tá bom? A Ayurveda é muito simples, né, galera? É muito legal quando você, sou muito grato a esse momento da minha vida que eu consegui gerar a teia de conhecimento que eu tenho aqui. Muito grato de partilhar isso com vocês. Fim de semana, a tia falou que queria emagrecer sem mudar hábitos. Falei que não tinha milagre, mas falei para ela raspar a língua e tomar por 1 mês pimenta e azeite. O intestino do tio só que funciona a cada 3 dias. É ótimo, ótimo. Fala, Micheline, assistindo, adorei ver e ouvir você falar sobre os doshas. Parece ser tão fácil, mas não é. É preciso entender cada forma de ação dos doshas em nós. É isso aí, minha amiga. É isso aí. E a gente vai vendo assim, né, que a nossa experiência, ela conta, mas você vê que o que a pessoa precisa é ter as próprias experiências. Eu sou um guia aqui, mas a galera é que espera. Deixa eu ver se meu áudio está funcionando. Meu áudio está funcionando, ó, senão eu estava aqui falando há 2 minutos sem ver se eu tinha travado o microfone ou não. Ao mesmo tempo fiquei com receio de passar o pimenta e azeite com medo de ficar mais agitada. É verdade. Por isso eu gosto da receitinha do óleo de rícino com gengibre em pó aplicado no umbigo, tá? Ou se a pessoa já é quente, só o óleo de rícino, tá bom? Porque aí a pessoa não tem que ingerir. Sou vata bem magrinha, 44 quilinhos e 1,56, mas possuo rinite todos os dias, muito muco, tomo chá de gengibre todos os dias de manhã e melhora muito, mas ainda não é o suficiente. O que você me indica? Então, vou te dar aqui, talvez, eu espero estar te ajudando bastante agora com essa dica, tá? Na minha experiência, quando a galera vai tratar, tipo assim, no meu estudo de Ayurveda com os meus professores e nos livros, você estuda que problemas pulmonares, problemas de secreção, são problemas kapha, tá? Então você está me dizendo assim, eu sou magrinha, tô com um problema kapha, e aí eu tomo gengibre que me ajuda, mas não está resolvendo. O que eu posso fazer? Aí eu vou te dizer o seguinte, na minha experiência, eu estudei uma coisa, mas minha experiência me mostrou outra coisa. A maioria da galera que eu atendi, se não todo mundo que eu atendi com rinite, com sinusite, com problemas respiratórios regulares, era porque a pessoa estava com o corpo tão seco que as membranas, o muco que reveste e protege o corpo não existia. E aí uma poeirinha que era ingerida entrava em contato direto com a mucosa e aí o corpo começa a secretar um plasma leve, que é mais ou menos o mesmo plasma que acontece quando a gente dá um raladinho na pele, começa a secretar um plasma. Para esse plasma começar a proteger a sua pele de não entrar um corpo estranho, esse plasma começa a ser secretado. E aí a pessoa começa a falar assim, cara, eu tô com muco kapha, mas você vê que é um muco fluido, um muco leve, um muco sem odor, não é um muco kapha que é amarelo e espesso. Então, é falta de kapha. Aí cada vez que tu toma um chá de gengibre, talvez você esquente essa região e dilua a fleuma, mas o gengibre também vai manter essa região seca. Então se você quer usar algum chá, seria chá de alcaçuz. Você pode usar 3 vezes por semana um chá de alcaçuz. Para a gente pensar em propriedades benéficas para sistema pulmonar, rinite, sinusite, essa região fleumática aqui, pode ser alcaçuz com guaco, tá? Pode ser uma boa opção. Agora, independente do chá, você devia colocar 1 gota de ghee em cada narina todos os dias antes de dormir.
Você pode pôr o ghee num frasquinho de plástico, um frasquinho de vidro, colocar ali no bolso, colocar em contato com o seu corpo meia hora antes de dormir, que ele já esquenta, ele já umidifica e você bota uma gota em cada narina antes de dormir. E essa pergunta é bem legal justamente para vocês entenderem que essa confusão é muito comum, não só nesse caso, a parada tipo assim, cara, como é que eu vou emagrecer? Preciso comer salada, tipo, tô tendo um muco, eu preciso de coisa picante. Geralmente, tô te falando assim, nem sei se até hoje eu peguei um caso de rinite, sinusite que fosse cafa. Acho que eu não peguei. Ou é pita ou é vata. Ou é pita, a pessoa está irritada e essa irritação está produzindo secreção e essa secreção parece cafa. Ou a pessoa está muito seca e teve esse contato ali, está sujando o corpo e o corpo começa a gerar secreções, tá bom? Acho que a gotinha de ghee em cada narina antes de dormir pode ser a solução. Edson, eu comecei a usar o tônico e a massala, mas o gengibre agravou a minha rosácea. Algum antídoto? Sim, Sandra, coloca coisas mais densificantes no seu suco, tá? Então, assim, coloca, por exemplo, só o tônico, usa a massala no período da tarde. Usa a massala em coisas que sejam pesadas. Se é a massala doce, usa com uma comida pesada, tipo põe no arroz, põe no feijão. E se é a massala doce, se é uma massala salgada, você bota uma comida pesada. E se é uma massala doce, coloca no leite. Faz a ingestão de elementos mais densificantes de manhã, tâmaras, semente de girassol, semente de abóbora. Faz o suco matinal ayurveda com um inhame junto, por exemplo. E uma colherinha de café de ghee no suco matinal é um grande antídoto para rosácea, tá? Então leve em conta que a principal questão parece ser não só a potência quente do elemento, mas você deve estar fazendo isso de uma forma muito leve também, tá? Cuidado com essa leveza. Sempre lembro dessa história, a história do Canadá, imagina, né? Tomo suco matinal todos os dias e depois que comecei a te seguir e fazer meus cursos. Garanto que a tâmara adoça o suco divinamente. Muito aprendizado. E adoça a vida, galera. Eu fico falando, olha só, eu sou vata pitta. Vocês já entenderam isso, né? Eu não sou kapha, mas olha como minha memória é boa. Olha como eu consigo acessar uma informação, voltar no tema. Como minha voz, eu tô morrendo de fome. Minha voz ainda tá aqui, não tá doce, mas ela não tá áspera também, não tá seca. Então eu tenho um kapha bom aqui para me sustentar. E ele é tâmara, ghee e algumas vezes carnes, tá? E descanso, pessoal, uma coisa que eu não tenho muito, minha mente é muito agitada, eu não durmo muito bem, mas um descanso é muito importante para o dosha kapha. Vou viajar e acho que eu não vou conseguir fazer o suco matinal. Tem algo legal e fácil para substituir? Sim, hidrata a tâmara à noite e come essa tâmara hidratada de manhã que já resolve, tá bom? Já vai dar essa untuosidade necessária. Pararará. E para constipação, o que pode melhorar? Olha só, uma receitinha, eu tenho duas receitas, tá? Se o seu corpo é frio, essa é a receita. Você vai comprar na farmácia óleo de rícino, vai misturar com gengibre em pó até formar uma massinha e vai rechear o seu umbigo com essa massinha todas as noites antes de dormir. Se o seu corpo é quente, você vai pegar o óleo de rícino da farmácia e vai esquentar em banho-maria e vai fazer uma massagem circular no umbigo em sentido horário todos os dias antes de dormir, tá bom? Amo pimenta pita, mas troquei por cominho. Fiz certo, sim, é isso aí. Ainda mais nesse verão, chegando aí nessa primavera, verão. É legal, tá? Ultimamente tenho me sentido irritada, intolerante e pouco ríspida. Vejo que sou pita vata. Estou com o pita em demasia? Sim, tá? Acho que os leites são uma opção muito legal. Porque assim, ó, sua fogueira tá lá em cima. Se você soprar o fogo da fogueira, não necessariamente a fogueira apaga. Dependendo, tu até aumenta o fogo. Então, geralmente, quando o fogo está muito alto, você tem que jogar mais uma lenha ali para ele dar uma pesada, para dar uma equilibrada. Então, come coisas que sejam densificantes, que sejam enriquecedoras do tecido. Na dúvida, eu indico fazer o curso de culinária e nutrição para ver, por exemplo, a receita do grão de bico cozido com leite de coco, que é pro pita, a receita do kichari do vata, do dal, tá bom? São receitas bem legais. Quem quer dar uma olhada no curso, pessoal, tá no link do meu perfil, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Já tive ótimos resultados utilizando o ghee da forma como você orientou. Legal, Sheila. Que é para rinite? Será que era esse momento? Tenho tido muita coceira no ouvido e sinto como se estivesse tampado. O que poderia auxiliar? Algodão com óleo de gergelim? Sim, Lari, mas você tem que pegar o óleo de gergelim quente, tá? E aí você tapa com algodão e vai dormir em seguida, tá bom? E aí você tem que pingar com regularidade.
Marcas de ghee que você recomenda. Pessoal, eu recomendo a marca da Sankhya, mas nem sempre a gente tem, senão vocês têm que pegar a Lotus, produtos naturais. E aí se você pegar lá da Lotus, você vai comprar da galera, que é da Lalita e do Brim, e aí se vocês chegarem a ter contato, fala assim, eu estou comprando porque o Edson me indicou, tá? Porque depois eu ganho o ghee. Aí sim, é um ghee muito bom, tá? Por isso que eu indico, é o ghee dos Hari. Vocês querem fazer ghee de vaquinha feliz? Pega o ghee da Lotus, tá bom? Agora, vocês querem um ghee excelente? Pega o ghee da Sankhya. Vocês querem um ghee excelente, muito bom? Pega o ghee da Sankhya ou da Lotus, tá? Ultimamente tenho me sentido irritada, intolerante e pouco ríspida. Já respondi essa, desculpem. Acho que a gente está chegando, hein? Acho que a gente está chegando. Eu sou muito inteligente. Obrigado pela parte que me toca. Mamãe me dizia isso. Por muito tempo ela ficou doida comigo quando eu quis ser terapeuta, massagista. Nossa, ela ficava doida. E quando ela começou a me ver fazendo consulta, ela também, o pita dela acalmou. Que a bichinha é pita também. Ela cobrava que eu usasse essa inteligência para uma coisa boa na vida. Colesterol alto em jovem. Meu sobrinho de 20 anos, tem algo que possa ajudá-lo? Ana, já vi vários tipos de colesterol alto. Colesterol alto porque a pessoa come muita coisa seca, o corpo está seco e o sangue ficou adstringente e empedrou a gordura. Isso acontece, por exemplo, em quem é vegano crudívoro. Colesterol de gente que tem muito pita e as membranas ficam hiperpermeáveis e aí macromoléculas da sua digestão que deveriam ser eliminadas são ingeridas e transformadas em tecidos sem que devessem, então ficam macromoléculas de gordura boiando no sangue. E pessoas que são cafa e comem muita porcaria mesmo e acabam ficando muito paradas e não movendo os tecidos, que acabam empedrando os tecidos. E aí cada caso é um caso, cada caso tem uma forma de remediar, tá bom? Não vejo a hora de fazer seu curso. Pessoal, eu tô assim numa sina para gravar o curso de diagnóstico avançado. Vai rolar, sabe? Vai rolar o curso de diagnóstico avançado. Ele já tá pronto na minha cabeça, agora é só gravar. Aqui, tâmara, romã e manga são ouro da minha rotina. Uso geleia de rosas pro meu pita. Perfeito, Micheline. Depois que você me sugeriu comer mais tâmara, a vida mudou. Leva pro treino na academia. Perfeito, minha amiga. Perfeito. A Micheline é muito fera, pessoal, assim, sabe? Quem realmente, a mulherada que tá afim, que é lactante, que é gestante, quer entender um pouquinho mais sobre como se cuidar com a Ayurveda, não me procurem. Se vocês me procurarem, vocês vão ter que procurar a Micheline, que eu já falo, pô, tu não quer passar com uma pessoa aí que te entende muito melhor do que eu e só estuda isso? Pedra na vesícula, como proceder? Márcia, cada caso é um caso e já é uma dica muito avançada para eu te dar, tá? Eu vou ficar te devendo essa, tá bom? Eu tenho muita irritação, mente inquieta e me sinto intolerante, acima do peso e constipada. É um Pitta Vata agravado, pessoal. É um Pitta agravado, tá? O que pode ajudar no inchaço das pernas e varizes? Aquele chá que eu passo de vez em quando para a mulherada, chá de cúrcuma com sálvia fresca, é um purificante do plasma e do sangue, tá? Pode tomar aí umas 2, 3 vezes por semana que é bom. Estou com as enzimas do fígado alteradas, como posso equilibrar? Então, pessoal, o diagnóstico no Ayurveda ele funciona mais ou menos assim. Ele funciona exatamente assim. Eu vou olhar a sua língua, a sua unha, seus olhos, o tom da sua pele, o tom do seu lábio, vou ler a sua mão ou não e vou medir o seu pulso ou não. Depende do que eu consigo fazer, né? Consulta online eu consigo ler a mão. E aí esse conjunto de informações vai me dar uma resposta muito precisa de quais princípios fisiológicos estão bem e estão mal. E aí, em cima disso eu vou fazer uma remediação. Então quando você me fala assim, quando vocês me dão informações medicinais, tipo as enzimas do fígado alteradas, é alterado para mais, alterado para menos, para eu entender se é Vata, Pitta ou Kapha, mas no fim das contas é um entendimento que eu não entendo. Eu não sei o que quer dizer as enzimas do fígado alteradas. Eu sei olhar para o seu corpo, tocar na sua pele, sentir o cheiro do seu suor e te dizer o que está acontecendo com você. Tá bom? Queridos, seguinte. Estou aqui. Olha só, hein? Fala sério. Tarô. Estamos com uma hora de live, hein? 1 hora de live, tá? A galera tá aqui em peso ainda. Então vou agraciar vocês com uma leitura de uma carta. A gente tem uma tiradora de carta fera aqui hoje que vai tirar pra gente, né, Maria Luísa? Não precisa aparecer, tá? Só a mãozinha.
Quem quer se consultar comigo, pessoal, eu vou falar para vocês fazerem o seguinte, ó. Eu voltei a dar consulta, minha agenda já está enchendo e aí assim, eu tô com uma espera de 10, 15 dias, talvez essa espera já aumente mais um pouco. Quem quiser fazer consulta comigo, fala com a minha assistente, que é a Carol, eu acabei de marcar ela aqui, tá? E aí, ou então me manda uma mensagem no Insta que eu passo o contato da Carol e a Carol vai passar tudo para vocês. Eu tô usando da assistência dela, ela é terapeuta, ela é formada, ela tá me dando uma força bem legal nessas consultas, porque senão não vou conseguir, eu tenho que passar a informação, tirar a dúvida, receber as fotos, organizar as pastas e ainda fazer as consultas. Ela fala que ela não vai dar consulta. Quem vai dar Mas ela não vai dar a consulta, minha mãe tá avisando. Quem doa a consulta sou eu, tá bom? Quem dá a consulta sou eu, ainda me corrige aqui. Ô bichinho pita, bonitinha. Vem cá, gatinha. Então, vamos pegar a mão de ouro da coroa aqui. Coroa é a avó. Pega o meu caderno pra mim atrás de você, pra gente ter uma superfície. Vem cá, Biriguios, vem ajudar. Vem ajudar, amiguinho. Então vamos lá, pessoal. Vou embaralhar as cartas buscando canalizar as nossas intenções, direcionar as nossas energias. O Biriguilson tá aqui, mamãe tá aqui. Tá todo mundo afim de fazer uma boa tirada de tarô. Vou espalhar aqui. Fica à vontade, mãe. Boa! Então minha mãe tirou o número 20 dos arcanos maiores, além da ilusão. A gente vê na imagem uma face se transformando numa borboleta, né? Minhas cartas estão muito gastas, pessoal. Mas acho que dá para ver bastante essa imagem, né? Uma borboleta que se transforma numa face, uma face que se transforma numa borboleta e por aí vai. Vamos lá? Além da ilusão, véspera do aniversário da patroa. Então, o 20 dos arcanos maiores, além da ilusão. Tarô Zen de Osho. Essa é a única distinção entre sonho e real. A realidade permite que você duvide. Já no sonho, você sabe que é sonho mesmo. Para mim, a capacidade de duvidar das coisas é uma das maiores bênçãos da humanidade. As religiões comportam-se como inimigas, porque podam as próprias razões da dúvida. E existe uma razão para que elas sejam assim. Elas querem que as pessoas acreditem em determinadas ilusões que elas vivem pregando. Por que motivos pessoas como Buda Gautama têm insistido tanto para que a existência inteira, com a existência do seu eu e de tudo que ele testemunha, com exceção da sua consciência, a existência inteira é falsa. É feita do mesmo material que são feitos sonhos. Elas não estão afirmando, essas pessoas, que as árvores não se encontram ali. Não estão dizendo que aquelas pilastras não estão ali. Não entenda mal por causa da palavra ilusão. Ilusão se traduz com... Ilusão vem de Maya. A palavra Maya foi traduzida como ilusão. Mas ilusão é algo que não existe. Realidade existe. Maya é algo que fica entre as duas coisas. Quase existe. No que diz respeito a atividades do dia a dia, Maya pode ser tomado como uma realidade, como coisas que precisam ser feitas. Apenas no seu sentido máximo, quando olhamos para a vida de um ponto de vista de iluminação, as coisas se revelam irreais, ilusórias. Devemos duvidar de tudo. O comentário da carta. A borboleta nessa carta representa o exterior, aquilo que está constantemente se transformando, aquilo que não é real, mas apenas uma ilusão, uma forma de ver as coisas. Por detrás da borboleta está a face da consciência, olhando para dentro, para aquilo que é eterno. O espaço entre os dois olhos abriu-se, revelando o lótus do desenvolvimento espiritual e o sol da consciência que se levanta. Através da ascensão do sol interior, nasce a meditação. A carta nos lembra de não olharmos para fora à procura do que é real, mas olhar antes para dentro de nós mesmos. Quando nos concentramos no mundo exterior, com frequência nos assaltam julgamentos. Isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, aquilo eu não quero. Tais julgamentos nos mantêm prisioneiros das nossas ilusões, da nossa sonolência, dos nossos velhos hábitos e padrões.
Abandone essa mente opiniosa, que acha que já sabe tudo. Mova-se para dentro, duvide de tudo. Lá você poderá relaxar no seio da sua própria verdade mais profunda, onde a diferença entre o que é real e irreal já é conhecida. Carta densa, hein? Carta densa, galera. A carta da além da ilusão, ela fala pra gente dessa diferenciação que existe entre, por exemplo, olha, eu hoje me identifico como Edson Luiz Osório Machado Ariano, professor de Ayurveda, nascido em 1º de abril, filho da Maria Luísa e por aí vai. Mas não é quem eu sou. Eu sou um espírito que está usando essa matéria emprestada para ter uma experiência de vida e dentro desse espectro aí, beleza, aí eu começo a ter, dentro dessa visão, beleza, e quem eu sou nessa vida? Então é interessante a gente pensar assim, aprender a duvidar das coisas, aprender a duvidar dessa existência, né? A Maísa comentou, acredito na Bíblia. A Bíblia também está aqui do meu lado, menina. Tá? Eu uso isso daqui como uma técnica de conhecimento, tá bom? Se eu sou devoto de Jesus. Foi o primeiro mestre que veio para mim, foi o mestre que veio para mim. E uma das leituras mais interessantes da Bíblia, que eu acho, vira e mexe eu pego a Bíblia para ler para a gente também, né? É Coríntios 1, versículo 11, sobre os dons espirituais, onde a gente fala que a todo ser é dado um dom. A um ser é dado o dom da cura, a outro o dom da palavra, a outro o dom da ciência, a outro o dom do discernimento, a outro o dom da interpretação de sonhos, a outro o dom da interpretação de línguas, a outro ainda o dom da fé, o outro ainda o dom de operar milagres. E a todos é dado um dom, e esses dons são dados única e exclusivamente de acordo com a vontade do Espírito Santo. Quando eu li isso, eu pedi o dom da cura. E desse ponto em diante, as coisas começaram a acontecer na minha vida num outro espectro. E é isso, galera. Tô aqui azul de fome, devaneando que o Vata já gravou. Agradeço a presença de vocês. A gente segunda-feira tem live, tá? Então, espero vocês segunda. Vou escolher o tema ainda. Não deixe de bater uma foto, de compartilhar, de me marcar. Isso é muito bom pra mim. E cada vez mais a gente tem uma galera nova chegando. Agora que meu perfil bateu mais de 20 mil seguidores, eu vejo que todo dia tem umas 50 pessoas novas chegando, querendo conhecer a Ayurveda e tal. E eu espero poder ajudar essa galera. Por isso que eu montei essa live mais embasadora para a gente desmistificar essa questão de qual é meu dosha. Agora eu vou acalmar o meu pita que está pegando fogo, vou apaziguar o meu vata que está completamente vazio e vou nutrir o meu kapha que está doido por um alimento. Obrigado pela presença de vocês, pessoal. Até a próxima. Namastê.